Bom dia, pessoal! Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as bases químicas da vida, ou seja, os elementos que são muito importantes e que formam, tá? Que formam todo o organismo e que formam toda a estrutura do corpo humano e dos seres vivos também. Muitos deles nós temos e muitos também, gente, nós precisamos buscar através dos alimentos, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns slides para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, assim, as bases químicas da vida. As bases químicas da vida, elas são formadas por elementos, macroelementos e microelementos, tá? Então, assim, nós vamos ter, tá, a nossa pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela vai sofrendo mudanças conforme o tempo vai passando, o tipo de alimentação dos seres humanos, a maneira que as pessoas vão se alimentando e também a questão, vocês podem perceber, tá? Aqui embaixo, nós vamos ter um pouco sobre a questão das atividades físicas, porque como o trabalho, os esforços, o sedentarismo, né, a maneira que o povo vem se organizando na sua vida, a importância das atividades físicas. Então, nós vamos ter aqui na base da cadeia alimentar, da pirâmide alimentar, tá? Nós vamos ter os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade até os alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade, tá? Às vezes, nem todos os dias. Muito bem. Aqui são os elementos, as moléculas, tá? Os elementos químicos que formam praticamente todos os seres vivos, tá? Nós temos o principal de todos é o carbono, que vai formar os seres vivos, tá? Nós temos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio nessa porcentagem aqui, ó. Vocês podem observar que tem uma porcentagem, tá? E os principais que vão formar, então, por exemplo, a água é formada de hidrogênio e oxigênio, as proteínas, os ácidos nucleicos, por exemplo, DNA, RNA, aqui nós temos os carboidratos, os lipídios, então eles são formados principalmente por esses elementos. Chon, tá? Lembrem essa palavrinha, tá? Muito bem. A água é essencial para a nossa vida, gente. Nós temos mais ou menos de 60, 65, 70% do nosso corpo é água, tá? Quanto mais jovem, aqui um bebezinho, quanto mais jovem nós somos, maior quantidade de água. Quanto mais vamos envelhecendo, nós vamos perdendo água, tá? No nosso organismo. Então, por exemplo, o cérebro tem uma quantidade enorme de água, nós temos a formação da urina, nós temos o sangue, que é líquido, então percebe-se. Todos os alimentos que nós ingerimos têm água, alguns em maior quantidade, ó, por exemplo, o alface. Olha a quantidade de água que tem o alface, tá? E alguns menos. Claro que não significa que nós não temos que tomar água. Temos que tomar muita água por dia, tá? De 2 litros, 2,5 litros por dia, dependendo do tamanho da pessoa, dependendo se é criança, se é adulto, mas temos, porque a água regula a temperatura, tá, do corpo, a água ajuda a manter a questão da hidratação, tá? Nós perdemos água através da urina, através do suor, através da respiração, então nós temos que repor essa água. Muito bem. Proteínas. Proteínas são macromoléculas essenciais. Elas são construtoras. Elas vão construir células, elas têm participação em tudo no nosso organismo. Elas são macromoléculas formadas por aminoácidos, tá? Cadeias de aminoácidos. Nós vamos encontrar proteínas principalmente na carne, tá? Nos alimentos derivados de animais, porém, nós encontramos proteínas também em alimentos de origem vegetal, tá? Nós vamos encontrar proteína na soja, no grão de bico, no feijão, porém, grandes fontes de proteína a gente encontra na carne, os ovos, tá? Então, assim, importante utilizar estes alimentos, então, na nossa alimentação, tá? As proteínas, algumas nós temos, o nosso organismo produz, e muitas a gente tem que buscar através do alimento. Então, assim, temos que ingerir proteínas de alguma maneira. Então,
Os vegetarianos, por exemplo, que são restritos, tá, tem restrição à carne, a ovos, a leite, eles precisam buscar e muitas vezes precisam fazer reposição, tá? Proteína é essencial para o nosso organismo. Outra macromolécula que nós temos são os carboidratos. Os carboidratos são chamados de glicídios, de açúcares, tá? Então, os carboidratos, eles também são essenciais, têm função energética. Nós ingerimos muitos carboidratos, estão nas frutas, nas massas, nos pães, no leite, tá? Eles são formadores de muitas coisas essenciais para o nosso organismo. Nós vamos ver aqui, então, por exemplo, carboidratos, tá? Nós vamos ter, então, os monossacarídeos, que são estruturas mais simples, podem ser formados por pentoses, que são 5 moléculas. Então, nós temos os ácidos, né, nucleicos, então a ribose e a desoxirribose, que vão formar DNA e RNA. E nós temos as hexoses, que é a frutose, a galactose e a glicose. Tá? Depois nós vamos ter os disacarídeos. Os disacarídeos já são junções de 2 monossacarídeos, tá? E nós vamos ter a sacarose, então formada por glicose e frutose, a lactose, tá? Que é galactose e glicose, e a maltose, que é glicose e glicose. Aonde nós vamos encontrar sacarose? Sacarose principalmente em alimentos que têm aquele gosto bem doce. Na cana-de-açúcar, na beterraba, então são alimentos que vão fazer o açúcar propriamente dito que a gente chama, né? O açúcar mascavo, que é o açúcar amarelo, o açúcar branco, tá? Então, ali a gente vai encontrar muita sacarose. No mel também, tá? Nós temos a lactose, que nós vamos encontrar principalmente o açúcar do leite, tá? Lembrando, as macromoléculas precisam ser quebradas, tá? Quando a gente vai, questão de digestão. E a maltose, nós vamos encontrar lá na cevada, no malte, tá? E os polissacarídeos. Polissacarídeos é uma junção muito grande de sacarídeos, tá? De açúcares. Então, nós vamos ter os estruturais, que é o caso da celulose, que está nos vegetais. O ser humano não consegue quebrar a celulose, tá? E a quitina, que vai estar principalmente fazendo estrutura nos exoesqueletos de alguns artrópodes, tá? E nós vamos ter os energéticos, que é o caso do amido, que quem produz o amido, então, é uma reserva mais dos vegetais, e o glicogênio, que é uma reserva mais dos animais. É reserva energética, importantíssimo. Tem função energética, tem função de toda essa parte do nosso organismo funcionar direitinho ou não. Não podemos deixar de ingerir, né? Muito bem. Depois nós vamos ter os lipídios. Os lipídios a gente acha que são os vilões, as gorduras, né? Existem algumas coisas dentro do nosso organismo que só ocorrem com lipídios. Então, os lipídios são propriamente as ceras, as gorduras, os óleos, tá? São importantíssimos para o nosso organismo, tá? As ceras, elas vão recobrir as folhas, muitas vezes das árvores, as frutas, deixando elas lisinhas, a questão da impermeabilidade. Os óleos são encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, tá? Então, alimentos de origem vegetal, nós vamos ter os óleos. Em temperatura ambiente, eles vão ser líquidos. E nós temos, então, as gorduras também. As gorduras são encontradas mais em alimentos de origem animal, tá? O colesterol, por exemplo, que a gente acha que é um grande vilão, funciona, tem função importantíssima no organismo. Claro, temos o bom e o mau colesterol, que a gente chama, né? Então, as gorduras também são muito importantes. Muito bem, as vitaminas. As vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Tem vitaminas que se quebram com água e vitaminas que se organizam com a gordura. Vitaminas são micromoléculas, tá? Então, não precisam ser digeridas. Então, aqui nas lipossolúveis, nós vamos encontrar a vitamina E, a vitamina K, a vitamina A e a vitamina D. A vitamina A gente ouve muito falar, a importância para a questão da visão, questão de pele, né? Então, está aqui, ela é encontrada muito em alimentos laranja, amarelo, a cenoura, né?
A vitamina D também é encontrada em peixes, ovos, mas é importantíssimo a questão de sintetizar a vitamina D através do sol, tá? Importantíssimo. Nós temos a vitamina K, fígado, tá? É a questão também de toda essa importância, a vitamina E, tá? Então essas vitaminas são importantes, questão de reprodução, questão de hemorragias, essas vitaminas são muito importantes. E nós temos as vitaminas hidrossolúveis. Então nós temos a vitamina C, tá? Que nós sabemos a importância, questão de infecções, o escorbuto, que era muito comum nos navegadores, tá? Encontra-se principalmente em frutas cítricas. Todo o complexo da vitamina B, B6, B2, B12, B5, B1, essas vitaminas têm a ver com crescimento, têm a ver com todo o desenvolvimento, questão cerebral, elas são importantíssimas. Folhas verdes, tá? Toda essa parte aqui, ó, é muito importante essas vitaminas. Nosso prato tem que ser colorido, vermelho, amarelo, verde, tá? Quanto mais clarinho, menos elementos que têm vitaminas essenciais importantes para o nosso organismo, tá? Depois nós vamos ter, então, sais minerais. Sais minerais também são micromoléculas, tá? A gente não precisa ingerir eles numa quantidade enorme. Então, nós temos o cálcio, que a gente vai encontrar lá no leite, importância para os ossos, para os dentes. Vamos ter o sódio, tá? Que é o sal. No sódio também vão colocar o iodo, que ajuda na questão da tireoide, porque muitas vezes nós não comemos alimentos ricos em iodo, tá? O ferro, na questão da anemia, tá? Então, o magnésio, todos esses são muito, muito, muito importantes para o nosso organismo. Grandes quantidades nós não precisamos, mas precisamos deles também. Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, a questão de alimentação, quanto mais variada, quanto mais colorida, quanto menos elementos comprados, industrializados, nós sabemos que isso ajuda muito, muito, muito no nosso organismo, tá? Fiquem bem, tá? Espero que tenham aprendido algumas coisinhas novas também. Nós vamos ter várias aulas ainda e que todos possam estar bem, estar em casa, estar seguros e a prof tá com saudade e beijão, tá?